Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para fazer um vídeo para falar um pouco sobre a audiência na Corte Constitucional de 24 de junho de 2025. Tá? Acredito que vocês estejam vendo muito disso na internet, né? Então eu vou passar aqui para explicar um pouco melhor sobre essa questão e tirar algumas dúvidas, tá? Do pessoal já está explicando, né? Um pouco como funciona. Então, basicamente, o que tá acontecendo? Tá? Ano passado, o Tribunal de Bolonha levantou uma questão de constitucionalidade em relação à Lei da Cidadania Italiana, 91 de 1992, tá? Então é a lei da cidadania italiana mais recente. Então ela levantou um questionamento de constitucionalidade em relação à transmissão da cidadania pura e simplesmente pelo fato da pessoa ter nascido, né? Sem nenhum outro vínculo com a Itália de nascimento, cultural, linguístico, enfim. Então eles levantaram essa questão de constitucionalidade no ano passado. E aí depois disso, outros tribunais, o de Roma, de Milão e de Florença, levantaram questões parecidas, tá? Bem similares. Então a Corte Constitucional resolveu juntar todos esses casos para ter um julgamento único, né? Uma audiência única que foi marcada para o dia 24 de junho de 2025. Tá? Então, basicamente, o que acontece, o que aconteceu, né? Nessa data, as partes se pronunciaram, né? Teve a sustentação oral no Tribunal da Corte Constitucional, e por um caso curioso, né, o Estado italiano não esteve presente porque ou ele perdeu o prazo ou quis perder o prazo, enfim, então ele não estava participando. A única sustentação que a gente teve mesmo de memorandos de sustentação oral e tudo mais, de documentação entregue para o tribunal, foi em relação aos processos das pessoas que querem o reconhecimento da cidadania italiana. Então, no dia 24, teve essa audiência, a gente teve as sustentações orais, a grande maioria, se não todas, foi brilhante a sustentação, então foi muito boa, né? Cada um pegou em um ponto um pouco mais específico, um pouco mais detalhado, então não teve assim uma repetição de argumentos de todos eles falando mais ou menos a mesma coisa. Então a junta de advogados, né, especialistas, juristas, enfim, envolvidas, fez um trabalho assim, excelente. Então a gente espera que tenhamos um resultado muito positivo, né? E aí o que acontece? Então hoje só foi audiência, tá? Então dia 24 foi só audiência, a gente não tem nada demais e agora a gente precisa esperar a corte se pronunciar. E isso pode demorar, a gente tem essa expectativa de que venha esse pronunciamento até setembro, tá? Então tem esse prazo aí, a gente espera que saia o antes possível, mas a gente já tem uma ideia de que provavelmente até setembro a gente tem alguma decisão. E essa está sendo considerada a mãe de todas as batalhas justamente porque é a primeira vez que a Corte Constitucional vai julgar um caso de transmissão irrestrita do ius sanguinis, né? Então, isso que está sendo questionado, então ela vai se posicionar em relação à legalidade disso. A gente espera e tem muita confiança de que isso vai ser positivo, então, e possivelmente isso já vai trazer algum indicativo em relação ao que eles vão decidir futuramente em relação ao decreto de mudança da Lei da Cidadania de 28 de março, né, que foi convertido em lei em maio. Então a gente espera ter talvez um indicativo ali muito positivo, mas essa audiência não trata disso, trata de outros temas, né, de outro tema que está correlacionado. Então a gente tiveram ali argumentações até falando um pouco da questão do decreto e da conversão em lei, de ilegalidades, enfim, de outros pontos, e aí a gente precisa ver o que a Corte Constitucional vai falar disso, se é que ela vai se pronunciar em relação a isso, né? Então, provavelmente a gente já vai ter pelo menos um indicativo do que pode vir a acontecer no ano que vem, quando de fato esses processos em relação ao decreto começarem a chegar até ela, né? Então, alguns devem ser remetidos ainda esse ano, e aí a gente espera que ano que vem tudo finalize da melhor forma possível, né? Então agora é aguardar e ver o que vai acontecer, os próximos passos, tá? Então é isso.
Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, quiserem conversar em relação a isso, pode chamar a gente aqui, estamos à total disposição. Um abraço a todos.